você sabe disso? Jesus ele aparece para Maria e diz: olha, eu estou vivo, mas não me toques agora, porque não fui ao meu Pai. Suba ao meu Pai, vosso Pai, ao meu Deus, vosso Deus. Elas saem correndo do túmulo e vão em direção ao cenáculo para comunicar aos discípulos que Jesus já havia ressuscitado. Mas a Bíblia diz que naquele mesmo dia saíram 2 discípulos, um por nome de Cleopas e outro que a Bíblia não faz questão de mencionar. Só que diz que eles estão saindo de Jerusalém, caminhando em direção à aldeia, à cidade de Emaús, por aproximadamente 14 quilômetros, e estão conversando a respeito de todos os fatos que se aconteceram com Cristo nos últimos dias. De repente, pastor Adelso, o próprio Cristo apareceu no meio deles e pergunta: o que é que vós estão arrazoando em vossos corações? Por que estão tristes falando a respeito desse assunto? Pastor Johnny, a Bíblia diz que Jesus, olhando para eles, começa a perguntar. E aí, pastor Elisângela, Cleópas, outro discípulo, diz: por acaso, tu és algum estrangeiro? Você não sabe o que está acontecendo aqui nesses últimos dias? Esse final de semana aqui, pegaram o nosso Cristo, deram chicotada nele, aleluia, colocaram numa cruz, pegaram suas roupas para lançar sorte sobre ela. Só que ele nos fez uma promessa. E qual é a promessa? Eu me entregarei, mas depois de 3 dias estarei convosco. Só que eles estão no cenáculo e Jesus não havia aparecido a eles ainda. E nesse período em que Jesus não está no cenáculo, Cleópas e o outro ainda mora. Jesus apareceu e Cleópas não estava presente. Como Jesus não abre mão de ninguém, ele está indo em direção a Emaús, em direção à casa de Cleópas, porque no reino de Deus estabeleceu, ninguém vai ficar pra trás. Aleluia, ninguém. Tem gente achando que eu sou salvo, Jesus não salva mais ninguém. Ele já me usa, não usa mais ninguém. Ele abandona o cenáculo e vai atrás de Cleópas. No meio do caminho, ninguém sabia quem ele era. Aí quando chega na porta de casa, aqui eu termino, Cleópas diz: ô moço, você está indo para onde, rapaz? Já está noite, pastor Elisângela. O caminho é perigoso. Fica conosco. Não vai embora. Eu faço questão da tua presença. Fica aqui. Aí eu imagino que nessa hora, pastor, aleluia, Cleópas falou aqui: nós não temos o costume de jantar, mas antes de dormir, nós comemos pão à mesa. Pegaram o pão, colocaram na mesa, um pote de vinho. Agora repete o cenário da última ceia. Jesus pega o pão, levanta, na graça, na hora, a visão de Cleópas abriu. Porque tem gente que só conhece a gente, que é hora de reparar. Tem gente que só se aproveita a gente, que é hora de eu voltar. Só que Jesus disse aqui: eu vou partir o pão e vou embora. Porque pra quem não me valoriza, o pão também não vale nada. Aleluia! Eu falo agora. Parte o pão. Olha o texto. E na hora, os olhos deles abriram e conheceram que era Cristo. Porque quem serve Jesus pelo pão não sabe reconhecer quando ele está presente, sentado à mesa. E vou dizer, eu vim de Japeri, eu não vou dizer de Santa Cruz, eu acho que eu vim de mais longe. Eu vim de Japeri. Mas eu vim dizer, tem gente que vem aqui naquela profecia. Tem gente que vem aqui naquela palavra. Tem gente que vem pelo louvor. Ah, ora por mim, a intenção não é receber a oração. A intenção é que Deus revela alguma coisa. Só que a mulher de Jeroboão, ela solta com a capa até por lá de fora. Porque quando ela pisa dentro, a capa cai no chão. Entra a mulher de Jeroboão! A capa caiu, quando você saiu de casa, Deus revelou o seu propósito. Quem não valoriza a presença, não vai ficar nada.
você manter a sua integridade e o seu caráter em dia, é necessário se ausentar. Na hora doeu, mas hoje a senhora entendeu que foi necessário ausentar. Por quê? Porque tem gente que entra na nossa vida para colocar o nosso nome em paz de fofoca. Se ausenta, desapareça. Se você ficar, o teu ministério está em risco. A consagração, desde a hora que eu cheguei, só fala de história, de herança, de legado. E vou dizer mais, hein? Se continua aquele relevado, essa porta que quebra. Dá para nascer o dia que eu tenho medo de alguém. Se continua, a porta quebra. Eu não lembro exato o nome do pai da senhora. Pedro Pereira. Eu preguei lá em Mesquita um tempo. Se Isabel estava lá, vocês ainda.